A Mãe Suficientemente Boa começa com uma adaptação quase completa às necessidades do bebê, mas, à medida que o tempo passa, se adapta menos e de modo gradativamente menos completo, de acordo com a crescente capacidade de ele lidar com seu fracasso. Essa frase é do psicanalista e pediatra inglês Donald Winnicott. Eu sou a Vicky Fernandes, psicanalista e publicitária, e esse é o podcast Neurotiquem? Aqui a psicanálise e assuntos relacionados serão abordados com uma linguagem democrática. Fica à vontade, o divã é todo seu. A posição materna da pessoa responsável pelo bebê é essencial como suporte psíquico para ele, mas pode ser uma porta de entrada para diversos sentimentos para essa mãe, sendo um deles a culpa. Quem vai compartilhar desse momento com a gente é Ana Brooks, mãe do Theo e do Arthur, casada com o Rafa, psicanalista formada pelo Instituto SEDES e pelo Centro de Estudos Psicanalíticos, é redatora publicitária e autora do livro Mãe Eternidade. Ana, seja muito bem-vinda ao Neurotiquem. Ai, muito obrigada, Vicky, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou um pouco nervosa, mas isso faz parte também. Né? Como a maternidade, a gente não sabe o que vai encontrar pelo caminho, mas a gente está aqui. Obrigada, muito obrigada. Estou feliz demais. Eu que te agradeço, muito feliz em te ter aqui. Queria aproveitar também esse comecinho do episódio para agradecer a Thaís Pepe, que foi quem apresentou, a gente fez esse bate-papo possível. Ah, muito legal. Em novembro de 2021, você lançou o livro Mãe Eternidade, que traz em crônicas as vivências que você tem como mãe, passando pela famigerada culpa, por questionamentos dos filhos e seus, mas com uma pitadinha de humor. Enquanto fui fazendo a leitura do livro, eu fui pensando muito no conceito da mãe suficientemente boa do Winnicott, que eu citei agora na introdução do episódio. Ai, gente, cabe aqui um parênteses importante. Quando a gente fala sobre a posição materna, é ela ser exercida pela pessoa responsável dessa criança, qualquer que seja a constituição dessa família. Tá bom? Fechando parênteses e voltando pro fluxo, não é realista a gente achar que a mãe vai entender todos os choros do bebê de primeira, que vai poder atender a todas as suas necessidades imediatamente e principalmente que ela vai ter paciência e muitas vezes humor para lidar com tantas nuances. Daí o tio Winnicott sacou que, na verdade, a mãe deve ser suficientemente boa. E o que isso quer dizer na prática? Ela deve sim estar atenta às necessidades do bebê, buscar conter as angústias dele e demonstrar afeto e amor, mas sabendo que é natural e do ser humano falhar em alguns momentos. Ana, a mãe que você retrata no livro, que no caso é você, é a mãe suficientemente boa ou a mãe que em algum momento buscou ser absolutamente perfeita para os filhos e também para os outros que estavam vendo de perto? Olha, Vicky, olha, essa pergunta é boa, hein? Muito boa, porque assim, eu acho que tem até um texto no livro, tem, na verdade, que eu conto essa experiência, né, de como eu me preparei para a maternidade, né? Então, assim, eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu fiz yoga, eu fiz hidroginástica, eu li todos os livros, O que Esperar Quando Está Esperando, por exemplo, né, um dos livros que eu acho que é O que Desesperar Enquanto Está Esperando, porque ali tem todas as cagadas que pode acontecer na vida. E eu li isso, eu me preparei, eu tinha listas que eu ia comprando, né? Eu sabia tudo, assim, eu sabia a cor da roupa da maternidade, qual que ia sair, eu sabia tudo, mas tudo. E aí nasceu a criança. E aí nada foi, né, como eu me planejei. Né? Inclusive, é uma coisa bem interessante contar a história desse livro, porque esse livro era para ter sido lançado em abril de 2020. Nossa. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Para mostrar que, assim como a maternidade, né, a gente não planeja nada. Então, eu durante muito tempo continuei muito firme no propósito de ser a mãe perfeita. Né, a mãe perfeita. Eu comprei pijamas lindos para maternidade, né? Eu preparei o quarto lindo e o primeiro dia que eu fui trocar a fralda, ele soltou um pum e o cocô foi para a parede inteira e pro meu pijama lindo, né? Então, eu demorei muito para sacar
né, que o meu controle não ia funcionar. Eu demorei muito mesmo, né? Tive baby blues, tentava cuidar com o horário das visitas em casa, né? Porque, meu Deus, né, vai agitar a criança, e aí 7 horas da noite chegava gente para visitar, sendo que 7 horas era a hora que eu tinha programado para dormir, a criança ia dormir. Então, assim, eu sambei muito, né? Então, a grande verdade foi que, para eu perceber que eu era a mãe que dava para ser, demorou muito, muito, muito. E os meus textos me ajudaram, porque a gente precisa encontrar um jeito de ecoar, né? De fazer sair de dentro da gente, né? E quando eu comecei a escrever, eu comecei a perceber que era por aí, talvez, né? Que mostrando, dividindo, que não dava para ser perfeita, que assim, meu filho ia chorar no avião, né? Assim, ia ser aquele que chora 2 horas dentro do voo. O terror. E eu queria, olha, veja você a que ponto que eu cheguei, né? Eu queria que, né? Por que eu falo voo? Porque minha família é de Goiânia, a família do meu marido de Porto Alegre, a gente não tinha ninguém aqui, então com 2 meses eu já viajei para Goiânia com a criança. E eu queria controlar o cocô. Tipo, não, ó, em 1h30 ele não vai fazer cocô. Porque como é que eu vou trocar essa criança dentro do avião? Nossa. Né? Sozinha, porque eu fui sozinha. Então, assim, ou comecei a fazer, por exemplo, passar mais pomada, porque se ele fizesse cocô eu podia demorar a trocar, quem sabe trocar em Goiânia. Então, assim, eu apanhei muito, muito, até perceber que o perfeito não existe. Eu vou fazer o que dá para fazer. Algumas coisas eu vou ter que abrir mão, né? Inclusive, por exemplo, uma coisa que eu não conseguia deixar o meu marido sozinho com a criança, porque ele não vai limpar do jeito que eu acho que tem que limpar. Mas aí ele não vai abotoar o body desse jeito, porque um dia eu cheguei e o body estava abotoado por cima da calça, né? Do mijão, que é o nome. E eu falei, meu Deus, o body tá abotoado. E assim, qual o problema? Né? Qual o problema? Entendeu? Ele ficou com a criança, trocou, fez tudo, brincou. Então, assim, né, a gente demora para relaxar. Isso eu tô falando, gente, do meu tipo de maternidade, de uma pessoa que é controlada, que acha que tem poder sobre tudo, né, e que toma na fuça. Né? Existem mães, eu tenho uma amiga que mãe de primeiro filho, assim, que tipo é super relaxada e ok, né? Isso não quer dizer que seja uma regra, mas para mim foi desse jeito. Total. Não, Ana, você estava até falando disso, de ser controlada, né, e de garantir com que tudo esteja dentro dos parâmetros do que estava escrito no livro, do que a fulana falou, do que a Beltrana disse, das simpatias, né, das coisas que precisam acontecer. E tem uma das crônicas do livro que chama muito a atenção, que inclusive está sendo citado na orelha do livro, né, pela Giovanna Madalosso, que escreveu. Ela fala muito sobre esse episódio que, se eu não me engano, não sei se foi o Theo ou o Arthur, que pede para comer salada no café da manhã. O Arthur, né? Porque o Theo nem salada não come nada de verde. Então, isso é um ponto bem, bem legal, assim. Que, olha, eu também demorei, tá? Porque eu tinha umas regras que eu achava que, assim, olha, o primeiro filho dormiu, que foi o Theo, dormiu no berço. Teve uma noite que eu levantei 70 vezes do meu quarto para ir no quarto dele. Por quê? Porque ele tinha alergia alimentar e coisa e tal, tinha dor, mas eu não cogitava a ideia de trazer para minha cama. Porque se eu trouxer para minha cama, como é que vai ser o Édipo? Isso a criança tinha 5 dias. Né? Assim, não sabe nem quem é ele no universo, nesse mundo, e eu achando que não, porque se eu trouxer pra cama, vai primeiro que ele não vai entender que ele tem que ter o espaço dele, e eu e o pai, a gente tem, né? Tipo, oi, 5 dias, né? Mas tamanha rigidez, né? Então, assim, teve o episódio da salada, que um dia de manhã ele falou, eu quero comer salada no café da manhã. E eu falei, não, mas salada é almoço. Jantar, não é café da manhã. Não, mas eu quero, eu tô com vontade. Com bastante limão. Não, mas limão, meu Deus. Aí eu parei e falei, gente, a criança quer comer salada. Ele quer acordar, ele quer comer salada. Primeiro, já vamos deixar, né? Porque não é todo dia. Exato. E assim, qual é o problema? Né? Qual é o problema? Assim como uma vez, há um tempo atrás, o Theo tinha me pedido para eu tomar banho de cueca e eu disse para ele, não se toma banho de cueca. Mas eu quero. Não, mas não. Né? Então, assim, eu fui aprendendo a relaxar e a liberar algumas coisas que, assim, né? Que mal que vai fazer tomar banho de cueca? Qual é o problema? Exato. Né? Acho que até o nome da crônica é Por que não? Exatamente. E aí tem, inclusive, uma outra que eu acho que não tá nesse livro, tá até,
que é a fase dos porquês, né? Uhum. Que quando a gente vira mãe ou pai ou o que quer que seja, a gente começa também a se questionar, né? E é importante se ouvir, né? Porque você entra eu, né? Tô falando de mim, mas eu entro num universo meio, não, isso pode, isso não pode. Não pode comer doce antes do almoço. Porque eu cresci ouvindo isso, né? Não, tem hora. Não vai comer doce. Mas por que não pode? Uhum. Né? Tanto que um dia eu ouvi do Theo, nossa, eu não vejo a hora de eu fazer 18 anos para eu poder comer doce a hora que eu quiser. Tipo, não é beber, é comer doce, né? Porque a pessoa nem sabia ainda da bebida. Uhum. Porque aí eu penso, nossa, mas que coisa chata, né? Eu ser uma criança que a mãe vem e me veste a hora que eu não quero, que Uhum. fala que eu não posso comer, Que tem que ter hora para tudo. entendeu? E aí eu fui relaxando, assim, né? Claro, não é uma coisa que eu falo sim para tudo, mas eu fui vendo que eu falava muito não, né? Não pode isso, não pode aquilo, não vai, só não, né? E tem que ter momento de falar sim, né? Porque, poxa, não é só do não que a gente é, não é só o não que cria caráter, né? O sim também, Uhum. né? Então, Não é só castrando, né? É dando sim, aquela liberada também, a castração saudável, vamos dizer assim, né? sim. Porque tem sim que também castra, né? Pô, Então, tudo enfim, depende do ângulo da situação. é. E Ana, até você comentou, né, sobre essa escrita de expurgar aquilo que estava muito constante na sua mente, né? E quando o Freud, ele começa ali a fazer todo esse estudo, até mesmo junto com as histéricas, ele traz uma frase muito icônica da cura pela fala. A gente, efetivamente, não tem como prometer uma cura na análise, né? Porque a análise é um processo de investigação do inconsciente, não de trazer a cura de um sintoma, né? Mas investigação do mesmo. Mas eu queria até fazer uma comparação aqui do que o Freud disse da cura pela fala, mas nessa posição de mãe que você está compartilhando, é perceptível que também, no seu caso, a sua, entre aspas, cura foi a partir da escrita e não só também pela fala, né? Então, como que foi esse movimento de começar a escrever sobre a maternidade? Porque o Theo e Arthur já são adolescentes hoje, né? Há alguns anos atrás, mais de década para trás, as redes sociais eram outras, os movimentos eram outros. Hoje, cada vez mais dá uma escancarada ali no Instagram, no Facebook, dessa maternidade real, né? Até mostrando o contraponto daquilo tão romantizado que por tantos anos e por tantos anos, me arrisco em dizer séculos, né? Desse lugar ali romantizado da maternidade. Mas como que você foi se encontrando? Você encontrou algum grupo de mães que você podia falar abertamente das coisas que você estava vivendo? Porque esse livro hoje, Mãe Eternidade, o que você escreveu, ele é muito possível em 2022, 2021, né, quando ele foi lançado. Mas e ele seria possível há 15 anos atrás, por exemplo? Então, né, isso é interessante, assim, porque quando eu fui mãe, né, há 13 anos atrás, o Theo, eu tinha muito poucas amigas mães, né, próximas, assim. E eu não me encaixava em nada, né, porque, assim, primeiro que nasceu meu filho e eu tive o baby blues, depressão, na maternidade já. Né? E eu chorava e eu escutava assim, né? Inclusive da minha mãe. Nossa, mas é um momento tão lindo da vida. Como é que você tá triste? Como é que você tá chorando? Como é que você pode estar assim, sendo que, olha, que coisa linda? E eu pensava assim, caguei com a minha vida e ela tá falando que é a melhor coisa da vida, né? Assim, meu Deus, e como é que eu faço para falar isso? Que assim, oi, eu caguei, né? Tipo, gente, desculpa aí o palavreado, né? Mas era assim que eu me sentia. E eu comecei a contar as minhas mazelas no trabalho, né? Para uma amiga, para a Debs, que eu vou até citar o nome dela, porque ela foi importante demais. Eu contava, ela me ouvia e a gente terminava rindo da situação, porque era cômico, né? Como pode tudo acontecer, Chorrindo. né? Chorrindo. Do chorando e rindo. Nossa, olha. E ela falou assim, Anitta, ela falou, Anitta, por que você não escreve sobre isso, sabe? Não sei, assim, né? Você fala de um jeito que a gente dá risada, pode ser legal você começar a escrever. E aí eu criei um blog que chama ainda, mas ele não está atualizado, e ontem foi assim.
que eu contava tudo que acontecia, porque cada dia acontecia uma bizarrice. E aí, uma amiga, né, a Lu, ela estava saindo de agência e ela teve a ideia de montar um grupo no Facebook que chama Conselhos de Mãe, que existe até hoje, para a gente poder dizer isso abertamente, mas de forma escondida, né, porque é um grupo fechado. Não era uma coisa que a gente saía colocando ali no feed, né? Era entre a gente, do tipo, gente, se a maternidade para você não é essa maternidade florzinha, cor de rosinha e lacinho de fita, né? Ou bola no pé, só a corrente, no caso, né? Exato. Vamos falar aqui, vamos trocar e tal. E eu lembro que na época ela fez uma identidade visual muito legal e muito à frente do tempo, que era uma mamadeira roqueira, era um monte de coisa assim. E a gente falava e trocava muito. E era todo mundo mães de bebês, 1 ano, 2. E foi muito importante para todas elas ali, eu tenho certeza. Hoje a gente ali continua no grupo trocando outras coisas, né? Não mais outros tipos de mazela, né? E também a alegria. E aí eu comecei a escrever também para o blog desse grupo. E aí, esse livro hoje, né, lançado ano passado, ele tem textos de 2009. Né? Então, assim, naquela época talvez não fosse possível, mas a gente já tinha dado um jeito de trocar essas experiências, né? Porque, assim, mesmo não sendo algo falado tão abertamente, né? Tanto que as pessoas vinham falar comigo assim, nossa, Ana, você fala o que eu sinto, né? Você fala o que eu sinto, mas eu ainda não tinha conseguido colocar em palavras. E aí eu pensava, bom, talvez também porque a gente não tinha referência, né? Ninguém falava que você tinha um filho e demorava meses para voltar, né? Na capa da Caras, que era a revista da época, né? Tinha filho e estava ali linda, como ser bonita e atraente 1 mês pós-parto. Sendo que, assim, você não sabe nem quem você é. No puerpério, né? Tipo... Então, eu gosto, por exemplo, muito das ilustrações desse livro, né, que foi feito pela Andréia, minha amiga também, que, assim, ela captou a essência do que, para mim, muito tempo foi a maternidade, né, essa coisa da olheira, dessa coisa da loucura. Porque para mim foi isso, né? E aí, de novo, eu tenho amigas que a maternidade foi algo incrível. E, assim, que bom, né? Porque para mim demorou muito para eu entender o que era isso. E demora hoje, porque, né, eles não são mais bebês, crianças, mas eu vivo coisas que eu nunca vivi, né? Assim, eu não sei o que é ter um filho adolescente se descobrindo sexualmente, não sei, né? Assim, por exemplo, olhar e ver um filho saindo do banheiro e olhar ali pro pinto e tá duro, e eu falo, meu Deus, o que eu faço? Eu finjo que eu não vi? Eu falo, escuta, menino, baixa isso antes de sair do banheiro. O que eu faço, né? Então, assim, hoje eu não vivo mais o bebê que acorda de hora em hora, mas eu vivo o menino saindo com o pinto duro, né? Assim, falando bem abertamente. Eu faço o que com isso, né? Então, assim... Exato. Né? Cada fase uma aventura, né? Um desafio, uma descoberta. Total. Então, isso por toda a vida, né? E a única coisa que não muda muito, né? Até trazendo um pouquinho o tema tal, é essa culpa, tá? Essa, assim, ela cresceu junto com eles, às vezes ameniza, mas ela vem, né? Ela tá aí. Olha, e assim, eu vou aproveitar esse gancho. E ela, que é o número 1 no ranking materno, não tem só um nome pra chamar de seu. Às vezes ela é mais escancarada, outras vezes mais passiva. Algumas vezes em forma de carinho e até mesmo quando se está realizando um desejo, a princesa aparece, que é ela, Ana, exatamente essa preciosidade que você acabou de falar, a culpa. Olha lá. Assim, ó, direto e reto. Por que a mãe sente tanta culpa? Olha, e é muito louco, né? Porque a gente estuda, a gente vai lá na teoria, a gente vê, né, que assim, tem culpa porque tem desejo, porque realizou desejo, tem culpa porque tem ali o superego dizendo, né, não pode, como assim? Você é mãe e quer ir pra balada, como assim? Você é mãe e quer passar uma tarde inteira vendo Netflix, né? Como assim você é mãe e pega gripe? Como ousas? Eu tenho uma situação muito, muito, muito interessante agora, que a gente voltou de viagem, eu voltei muito gripada, muito mal, achando que eu estava com Covid. Mal, assim, mas mal de tipo, não consegui ficar em pé. E aí fiz o teste, negativo. Só que aí saiu o teste dos meus filhos porque eles iam para o acampamento.
E um deles, o Arthur, deu positivo e sem sintoma nenhum. Eu melhorei na hora. Mas na hora, não tem remédio melhor para gripe que teste positivo do filho. Olha que horror falar isso. Mas assim, eu melhorei. Por quê? Porque a gente não pode ficar doente, né? Porque tem ali... Tem que estar boa o suficiente para cuidar do filho. Exatamente. Não é a mãe suficientemente boa, é a boa o suficiente. Né? Tem que estar bem, vamos lá, saudável. Então, eu até fiz essa reflexão, né, com o Rafa. Depois eu falei, nossa, né, olha só. O diagnóstico do Arthur me curou. Então, a gente se culpa. Eu não sei, tá, se existe mãe sem culpa. Não sei. Até hoje não conheci nenhuma. Não conheci. Eu, sinceramente, também não. Né? É muito doido. A culpa, ela muitas vezes, né, eu tenho duas frases que eu costumo falar, assim. Primeiro, que a culpa é uma desculpa, né, para não realizar o que se quer. Isso eu estou dizendo anacarinicamente. Anacarinicamente é boa, né? Mas não é, né? Não tenho nenhum embasamento teórico, psicanalítico para isso. E a culpa é de quem pega, porque assim, ó, mãe geralmente pega tudo, entendeu? Eu lido com isso o tempo inteiro, né? Eu inclusive divido muito com eles nos tipo, olha, por quê? O que acontece? Hoje eles sabem o que me pega. Principalmente o Arthur, que é muito antena ligada. Então ele sabe que, por exemplo, se eu vou sair para jantar com o pai dele e ele fala para mim, nossa, mas você vai deixar seus filhos em casa? Nossa. Olha, mas como pode, né? Porque a gente também quer. Por que só vocês? Então ele sabe, né, o que me pega. Talvez até porque eu abra muito isso, dizendo, olha, não tem mal nenhum, a mamãe às vezes se sente mal de querer ficar deitada na cama, mas eu sou uma pessoa que também cansa, né? Exato. Eu sou uma pessoa que tem vontade, eu sou uma pessoa que tem sono, né? Que às vezes, né? Tem até um episódio muito interessante numa crônica do livro da bolachinha do café, né? Que assim, a gente foi jantar e eu não bebo café à noite, eu não bebo. Mas eu queria comer um docinho. E eu não ia pedir uma sobremesa, porque tem a culpa, né? Não, comer sobremesa de noite? Não pode. Ok. Falei, vou pedir um café para eu comer a bolachinha. E aí, na hora que veio o café e eu fui pegar a bolachinha, o Theo pegou e pôs na boca. E o que eu fiz? Eu tirei da boca dele. Nossa. Na hora. E as pessoas que estavam comigo olharam e falaram assim, o que é isso, Ana? É demais. Horrorizadas. Eu falei, sim, é demais para ele. E falei para ele, filho, eu pedi para mim, eu queria a bolachinha. Tá? Eu posso querer a bolachinha, né? A mamãe tem vontade. Então, se você quer, você me diz, olha, eu quero também. E a gente pede. Mas você não vai comer a minha bolacha. Essa é minha. Exato. Né? Então, quando eu divido com eles, né? Claro, não vou sair falando tudo, né? Porque também vou jogar neles. Todas as vulnerabilidades, né? Exatamente. Mas eu posso falar, olha, não quero buscar água para você. Sabe? Porque também eles jogam com a culpa. Nossa, mas você não vai pegar uma água, sabe? Eu tô muito cansado. Jogando um psicológico daqueles, né? Entendeu? E falou, não, você vai levantar, porque eu não quero buscar água agora, né? Eu não sou aeromoça, né? Que eu fico servindo lanches o tempo inteiro, entendeu? Sabe? Eu falo, escuta... Que isso, né? Serviço de bordo? Não, entendeu? Não, eu quero descansar também. Total. E sabe o que eu tava pensando por aqui? A copa é tipo um açúcar, né? Pode ver, ele não tem só o nome de açúcar, ele tem nomes mais óbvios, tipo xarope, adoçante, etc. Mas existem os nomes menos óbvios pro açúcar, tipo extrato de malte, sacarose e assim por diante. Parece que a culpa fica camuflada em situações e palavras que não deixam ela tão escancarada, assim como o açúcar em muitos alimentos, por exemplo, né? Que aí você tá falando, tipo, delimitar o seu espaço vem como culpa, você apontar alguma coisa que o mundo externo não determina como certo e errado para uma mãe, sabe? E aí você tá fazendo, e aí vem o outro, dá uma buzinada em você. Tipo, tem várias formas, né? Até no nosso bate-papo antes do episódio, você comentou de uma sensação de culpa muito curiosa, que foi do jantarzinho gostoso, sabe? Que o jantar, ele é muito impulsionado a partir de uma culpa potencial, né? Tipo, deixa eu fazer uma coisa gostosinha aqui, porque a minha culpa tá tão grande que eu preciso amenizá-la de alguma forma. Muito, muito. Você falou isso, né? E eu me lembrei do nosso papo, e eu me lembrei de várias coisas que isso acontece sempre. Por exemplo, eu combino de sair para almoçar com amigas, né? Então, assim, vou sair para almoçar com as minhas amigas. E aí, automaticamente, eu faço coisas. Então, assim, fiz o almoço, deixei o almoço pronto,
ou fiz uma sobremesa, ou comprei um chocolate, ou... E aí eu paro e falo, mas por que eu tô fazendo isso? Porque eu preciso compensar alguma coisa, né? Assim, qual o problema de eu sair com as minhas amigas e eles ficarem em casa com o pai, ou eles, sei lá, e saírem, né? Mas não, aí você vai lá e você faz algo, olha o que eu fiz, olha que delícia isso, sabe? Meio que, olha para esse lado que eu tô indo. Tem muito isso, assim, muito, muito, principalmente comigo, né, que eu sou uma pessoa que sempre na minha vida, eu sempre tive muito isso de me sentir culpada por, né, ai, comi um doce, agora, nossa, não posso comer, ou ai, meu Deus, comi o doce, né, ou, sei lá, não fui na balada e dormi, nossa, meu Deus, não poderia, né, porque tem que ser aquela coisa que tapa todos os buracos, né, de que não pode faltar. Não pode faltar. Então, assim, eu vou sair de cena para almoçar com as minhas amigas, mas não pode faltar. Então, eu preciso fazer ali algo que vai preencher, né, o meu lugar. E aí, é a comida. Sei lá, quantas vezes, sabe, eu não saí para jantar com o Rafa, e aí os meninos ficaram com a Geni, que é tipo a minha vida em casa. E aí, a gente fala, pede também vocês aqui alguma coisa. Por quê? Né? Porque então, assim, a gente vai, mas então pode pedir também, né? Exato. Do que o simples fica em casa porque o pai e a mãe vão sair para jantar e ponto final. Exatamente, né? E tudo bem, tem vezes que a gente fala, pede aí também, não por culpa, né? Não é eu falo, beleza, pede aí também, porque é gostoso pedir uma pizza e tal. Mas algumas vezes não é porque é gostoso, é porque, olha, eu preciso cumprir aqui a falta que eu acho que eu vou fazer. Olha que onipotência, né? Não é? Muito. Porque é muito onipotente achar que, nossa, olha, eu vou fazer uma falta terrível. O mundo vai acabar se você sair de cena, né? Né? Exatamente. Nossa, Ana, e você falando de tapar buracos, né? Eu falei agora aqui na introdução do episódio, né? Do você ser mãe, você é redatora publicitária, você é psicanalista e assim, como se a vida se resumisse a isso, mas tem tantas outras coisas, né, ao seu redor. E tentar tapar todos os buracos coloca a gente numa condição muito perigosa psiquicamente, né? Nessa condição do controle, do ter que dar conta. Aí, putz, eu acho que cabe aí um novo episódio até pra gente falar do layer estrutural que vem muito da sociedade, de uma dose cavalar, de como as coisas recaem sobre a mulher e recaem sobre a mãe, né? Muito. Porque tem coisas que é só a mãe que vai resolver, né? Até de uma forma mais da anatomia mesmo, né? Pensando, por exemplo, da amamentação. O pai pode até intervir. Hoje, cada vez mais tem elementos, né? Então, tem a mamadeira, que é a colherzinha, que aí a pega é parecida com o bico do peito. Enfim, tem formas, né? Cada vez mais. Só que esse lugar também, ele pode ser muito perigoso para essa mãe, que se coloca numa constante e numa obrigatoriedade de ter que dar conta de tudo. Sim. E pode parecer, gente, que a gente tá chovendo no molhado, porque tem uma penca de gente falando sobre isso nas redes sociais. Mas você vê na prática, tem muita gente, tem muitas mães tendo burnout. Muito. Porque agora a vida dentro de casa, as pessoas que conseguiram trabalhar desde casa se ferraram porque estavam trabalhando dentro de casa numa jornada dupla, tripla, dependendo da condição dessa pessoa. Então, assim, só para que a gente também não possa perder de vista do tentar tapar todos os buracos, a gente tá aqui, óbvio, de uma forma muito chistosa e muito bem-humorada falando sobre a culpa e sobre a maternidade, mas esse lugar de levantar a atenção, né, porque tem muitas vezes, como você falou, você estava doente, mas o seu filho positivou para a Covid, então eu fico bem na hora. Então, quais que são os reflexos disso, né, da gente ficar tão amortecida para uma situação que acaba não podendo ver o que efetivamente o seu corpo está manifestando, né? Sim. E aqui, né, a gente ainda tá falando de um lugar de privilégio, né, eu sou branca, eu tenho condições de ter pessoas para me ajudar, de ter uma rede, né? E muitas mulheres, principalmente as mulheres pretas na pandemia, né? Que assim, como é que faz? Né? Porque tem que sair para cuidar do filho de outra. Exato. Enfim, é um assunto muito complexo, né? Essa coisa da carga mental, muito sério,
eu participei de uma roda, né, de debate do More Girls, que é uma instituição muito presente na publicidade, principalmente com relação à empregabilidade de mulheres, né, porque também tem essa coisa dos homens ganharem mais, dos homens assumirem cargos de poder e a mulher não, enfim. Uma pauta muito importante na propaganda, mas também acredito que em muitas outras profissões, né? E que eu liderei uma roda sobre carga mental, né? Do quanto a gente está sempre produzindo o tempo inteiro. E hoje, no consultório, né? As mulheres mães que eu atendo trazem muito esse tema, né? Porque eu até costumo brincar aqui com o Rafa, né? Que eu falo, bom, a gente separa, né, por ministérios, vamos separar por ministérios aqui em casa, da educação, o da alimentação, né? Porque o Ministério da Educação não é só acompanhar na prova, né? Tem uma festinha, beleza? Como vai a criança? O que leva de presente? Quem vai buscar? Tem toda uma coisa por trás que fica com a mãe. Normalmente, né? Claro que a gente tem famílias de pais, só pais, né? Mulheres, só mulheres, enfim, mas fica. E a gente carrega isso, né? E aí vem também uma culpa de que, nossa, eu tô cansada. E aí eu dei uma resposta atravessada no meu filho porque eu tô cansada, porque eu saí de uma reunião, sei lá, né? De que eu tava nervosa e ele me falou uma coisa e eu fui lá e falei, e aí vem a culpa e aí fica tudo misturado, né? Tudo misturado. E tem uma coisa que é muito importante e que eu passei 2 vezes, né, porque tive 2 filhos, que é você se descobrir mulher depois, né? Que aí vem uma culpa do tipo, nossa, mas eu tô querendo ser mulher, eu tô querendo me cuidar, eu tô querendo, sei lá, né, ser notada, mas eu tenho um filho e eu não posso estar pensando nisso, né? Tem, claro, cada um é muito particular de cada uma, mas eu passei por isso 2 vezes, né? De tá, e agora? Né? Tá, sou mãe, legal, mas e aí? Que horas que eu vou ser mulher também? Exato. Né? Porque o ser profissional, ele vem a forceps, né? Porque você ou quando você volta da licença, que aí é uma coisa que, beleza, agora eu sou mãe, mas eu também tenho que voltar a trabalhar, ser o que eu era. Ou às vezes vem 1 mês depois. Quantas mulheres que eu conheço e que eu já vi que assim, 15 dias depois de ter filho já estava trabalhando. Sim. Né? Então, assim, o ser profissional, ele vem a forceps. Agora, o mulher demora mais, né? E aí, quando bate de novo essa vontade, porque bate, né? Assim, a gente quer, a gente deseja, e que bom que deseja, né? Porque é sinal de que não estava cobrindo toda a falta aí. Exato. Né? Tapando tudo quanto é buraco. Aí isso bate também. Total. Né? Pelo menos para mim, é uma coisa que a primeira vez que veio foi muito forte, no tipo, meu Deus, não, agora eu sou mãe, né? Não dá para confundir. Aí com o Arthur, não, aí eu já tinha sentido um pouco isso. Eu falei, bom, né? Vamos lidar melhor. Antes de você ser mãe, você é a Ana, né? Antes de tudo isso. Exatamente. E é até legal você trazer esse ponto, você falou o se sentir completa, né? E um dos pontos que eu anotei aqui pra gente falar é justamente sobre isso. Tem uma expectativa muito grande a partir da maternidade, que é a completude, principalmente com a chegada do bebê, que de certa forma convida a mãe a achar que o filho vai completar a sua vida. Só que o que acontece na prática é que na verdade não acontece. Dentre tantas emoções, né, uma delas, sem sombra de dúvidas, é lidar com esse descontrole, é lidar com essa incompletude, né? Então, por que essas faltas e vazios dão um tom mais profundo para a angústia materna, Ana? Você sabe que quando eu estava grávida a primeira vez, teve um dia que eu tive uma epifania, assim, olhando minha barriga, que eu falei assim, gente, a gravidez é o único momento da vida da mulher que ao invés dela olhar para o umbigo, é o umbigo que olha para ela. Sabe? Juro, assim, pode não fazer sentido, mas para mim caiu uma ficha que é assim, não é sobre mim, é sobre a outra pessoa, né? Porque é isso, né? Muitas mulheres, não foi o meu caso, mas o umbigo sai, né? Vai para fora. Então é assim, olha, você não é o umbigo do mundo, né? Tem um outro umbigo aí que tá chamando a sua atenção. Super. E é muito isso, né? Não à toa, né? Pro Lacan, né? O bebê é o falo da mãe, né? É um momento que a mãe tá completa, não me falta mais nada, né? E aí, de repente, quando nasce o bebê, o buraco, ele fica ali, né?
é um vazio que sente, né? Por quê? Porque saiu o que estava completando. Na gestação a mulher é o falo ambulante, né? Então, para uma mulher estar grávida nos meios tradicionais, sem considerar os métodos mais inovadores e tecnológicos, assim, precisou ter um pinto, precisou ter um falo para que essa mulher estivesse grávida, né? Então é meio que um fator libidinal, né? Tipo, olha como eu sou amada, olha como eu estou completa com essa barriga que significa tanto, né? Exatamente. E assim, claro, tem muita gente que não gosta, né, da gravidez em si, que passa mal, eu passei mal, enfim, mas eu me achava o máximo, meu cabelo era lindo, eu tinha uma puta energia para fazer tudo, eu trabalhava, eu saía com as minhas amigas, eu não me cansava, eu não fui uma grávida, sabe? Até mesmo com 9 meses, assim, eu tinha muita energia, muita, muita. Eu costumo dizer que eu posso engravidar milhões de vezes, mas eu não teria milhões de filhos, tá? Porque assim, eu posso pôr pra adoção. Gente, brincadeira, olha aí, mas né, toda brincadeirinha. Brincadeirinha, é no xixi que a gente fala o nosso profundo desejo. Não é? Olha só. E olha, recentemente saiu o filme A Filha Perdida no Netflix, e cara, pauta absolutamente importante para ser debatido, para ser trazido, né? É o desejo da mãe, nem sempre o desejo da mãe vai ser estar perto dos filhos, né? Exatamente, gente. E como isso mexe, como isso aparece até como, nossa, como assim, boa parte, uma parcela das pessoas, e aí cada um é livre para achar o que quiser do filme, né, e dessa temática, mas cara, no fim das contas a gente tá falando de o indivíduo, a gente tá falando dos desejos do indivíduo, e muitas vezes não importa qual é o ambiente externo, o que interessa é o que tá movendo, é a libido que tá movendo essa pessoa, por exemplo, essa mãe, né? Sim, né, e eu, em 2016, eu acho, eu fui fazer um intercâmbio fora para estudar inglês, um intercâmbio de um mês, e assim, conversamos aqui, Rafa disse, vai, é importante para você, né, tô aqui. Por que a mãe não pode, mas o pai seria tão tranquilo ir, né? E assim, você sentiu falta dos seus filhos? Senti, mas eu não queria que acabasse. Eu não queria, porque assim, foi tão importante. Né? Foi tão importante eu estar aquele um mês sozinha, viajando, comigo mesma, escrevendo, sem pensar no almoço, o que eu ia ter que, né, dar no jantar. Ah, meu Deus, tem que comprar lanche, sabe? Já tô aqui, assim, ó. Meu Deus, segunda-feira volta às aulas, eu tenho que comprar lanche. Eu não aguento comprar lanche, entendeu? Eu não aguento pensar no que vai nessa lancheira. Não aguento, sabe? Assim, e eles sabem, e eu falo para todo mundo, falo no grupo da escola. No grupo da escola, né, as pessoas não falam muito assim as verdades. E eu falo, gente, mas meu Deus do céu, entendeu? Eu vou ter que pensar no lanche. Ana, e a história da lancheira de Theo e Arthur. Sabe? Meu Deus! E assim, ok, não sinto culpa. Nisso eu não sinto culpa de achar um porre. Ou de querer que eles voltem pra aula. Meu Deus, vão voltar pra aula. Que bom, entendeu? Vai sair de casa, né? Eu não vou ter que ficar olhando se eles estão no celular 13 horas por dia, porque eu tô focada na call, na sala trancada, entendeu? Então, assim, isso eu acho que com o tempo, pelo menos pra mim, sabe meditação? Eu vou fazer uma analogia bem bizarra, tá? Mas sabe meditação que passa um monte de pensamento e você deixa passar? Não é que você para de pensar, né? Mas você deixa. Pra mim, a culpa, ela tá funcionando dessa maneira. Ela passa assim, culpa, mas eu não pego nenhuma. Tem uma hora que uma vem, aí eu pego, aí eu lembro, não, meu Deus, né? Vamos voltar pra cá. É mais ou menos isso, sabe? Tem culpa que vale a pena pegar. Ou que a gente não consegue ignorar. Dependendo do tamanho, da proporção. Exatamente, onde pega, né? Assim. Então vamos fazer análise, né? Porque ajuda muito. Nossa. Tem, né, aquela história, eu sempre uso isso, mas não é meu, né? De que, beleza, vamos fazer aí um seguro análise, né? Para quando a criança crescer, vai ter que fazer mesmo, entendeu? Eu acho, gente. Vai ter que fazer por coisas que eu, com certeza, nem vou imaginar. Onde eu acho que eu tô acertando, provavelmente é onde vai ficar ali o trauma, entendeu? Né? Não, tá dando certo, bora continuar. Quando você vê daqui 20 anos, olha lá. É a principal pauta de análise de um dos seus filhos. Você Exatamente, fala, sabe? Ele vai levar e falar, não, porque aquela vez que ela falou pra mim aquilo, que pra mim tava super na boa, é o trauma. Então,
a gente não tem controle também sobre os traumas. Exatamente. Não é? Porque não é só sobre o como você percebe a situação como mãe, mas é como o receptor, sendo ele o filho. Exatamente, né? Identifica isso a partir da personalidade, a partir do temperamento. Cara, é isso. Se o dia tá ensolarado, se o dia tá nublado, são muitos os fatores que podem ativamente contribuir, né, num trauma. Exatamente. E eu tendo a falar muito, eu falo muito isso para paciente, né? Porque às vezes vem uma perspectiva do tipo, mas como isso é traumático se durou tão pouco tempo, se durou algumas horas ou alguns dias? Eu falo, gente, às vezes o trauma é uma fração de segundo, sabe assim? Suficiente para já fazer um baita de um estrago. E nunca, né, é da primeira vez, né? O trauma é o que vem, né? O que te faz reviver aquele primeiro que não marcou. Total. Né? Então, não temos controle sobre isso também, pessoal, né? Vamos aceitar. Ora. Né? E aí, uma coisa que a gente até falou, né, quando a gente conversou, que eu acho que é importante, né? Se a gente leva a mãe para análise, né? E nossos filhos vão levar a gente, a culpa é da avó. Veja. Não é? Eu amo essa constatação. Não Chamem as avós pra sala. A culpa é da mãe da mãe. Entendeu? É um vórtex, né? Quem veio antes, o ovo ou a galinha? É isso, vamos dividir essa culpa aí, sabe? Não dá pra ficar só com a gente. Não tem condição, não é sustentável, entende? Não tem que é? repassar esse negócio. É isso, sabe? Nossa, e até você falou isso da mãe, etc. Ontem eu tava conversando com a minha queridíssima e amada irmã Júlia, que eu até falei, nossa, amanhã vai ser a gravação com a Ana, meu, você mal pode esperar, vai ser muito legal e tal. E ela também é mãe, ela falou, Vicky, sabe uma coisa que eu percebo muito, assim, na criação do filho dela, de que muitas vezes ela não tá só lidando com o saco cheio de ter que lidar com uma situação, né? Ou, por exemplo, um dia inteiro cheio de reuniões ou de afazeres, sejam eles domésticos ou do trabalho. E tem um momento, por exemplo, que a criança não quer dormir de jeito nenhum. E fica ali infernizando, e fica ali. Aqui, gente, tô dando os disclaimers do tipo, lógico, a criança tem energia, a criança quer ficar com a mãe, então a gente não tá trazendo isso pra pauta. Aí é culpa, né? Já tô trazendo aqui o disclaimer, olha, ó, não pode. Olha lá, não pode, exatamente. Você julgada. E aí ela falou, sabe que às vezes eu percebo que eu não tô lidando só com a minha posição como mãe dele, mas eu tô tendo que lidar também com a filha, com uma filha machucada de alguma situação específica que eu vivi como filha, e agora eu preciso reconstruir, eu preciso reelaborar isso, né? E ela falou, nossa, cara, essas últimas semanas na minha análise têm sido intensas, né? Pra olhar pra isso e falar, cara, em alguns momentos eu vou expurgar mesmo, eu vou dar uma chacoalhada no meu filho, para, pelo amor de Deus, né? Então, esse lugar do hereditário, daquilo que você tem que viver algo como mãe, como educadora, como essa fonte principal de desejo, de amor dessa criança, mas ao mesmo tempo pode muito ser uma criança ferida por sua vez, né? Muito. Eu senti muito isso na maternidade. Aliás, a maternidade ali, minha filha, foi pra mim um laboratório, sabe? Uma coisa muito intensa, assim. Porque quando eu comecei a sentir o que eu estava sentindo, tipo, ai, meu Deus, tem uma coisa estranha, eu tô muito triste, ai, meu Deus, vai durar essa criança. Eu pensava assim, na maternidade, meu Deus, essa criança vai durar, agora como é que vai ser? Nananã. E aí eu chorava porque eu tava chorando. Enfim, tudo. E aí minha mãe dizia, nossa, que momento tão lindo. E aí eu falava assim, eu só queria um colo. Mas agora, olha só, eu não sou filha. Né? É um momento que você deixa de ser filha para ser mãe. Então, tem o luto junto com o nascimento. É uma coisa muito louca, né? Porque você faz ali um luto de filha, né? Eu não sou mais filha. Eu sou filha, mas eu também sou mãe, né? As pessoas chegam na maternidade, elas querem ver a criança, elas não querem olhar para você, né? Uma amiga até brincava comigo e dizia assim, não, eu quero saber agora só do Theo, não quero saber de você. E aquilo me pegava, porque eu falava assim, mas eu quero ser cuidada, quem vai me pegar no colo? Sabe assim? E você vê, né, que é uma atualização da sua infância, né? É muito doido, assim. A primeira vez que eu vi eles brincando na pracinha que eu brincava,
me deu uma coisa assim, meio uma alegria do tipo, gente, olha o ciclo, né? O ciclo tá fechado. Olha que coisa linda. Mas por outro lado, eu falei assim, que doideira que é isso, né? Assim, Essa infância 2.0 que eu tô vivendo aqui. né? E de ver como é que eu lidava e como é que eu tô lidando, e muitas vezes, assim, teve um momento, né, de que até eu acho que até eu tinha 2 anos, e eu tava grávida, ou 3 anos, não sei, assim. Mas eu tinha uns rompantes que, sei lá, por exemplo, um dia, eu me lembro muito, assim, ele tava andando numa motoquinha, taranã, e ele passou por cima do meu pé. E a minha reação na hora foi assim, ó, eu ia revidar, eu ia bater. E aí eu parei e falei assim, meu Deus, né? Assim, não posso, O que eu tô fazendo? né? Porque é uma coisa do infantil, né? Se uma criança, quando você tem 2 anos, né, passa com a motoca no seu pé, você vai bater nela, você vai empurrar ela, sabe? Foi muito assim. E aí eu falei, não, né? Eu sou adulto responsável aqui, eu não posso fazer isso, né? Então, mas é muito curioso porque a gente esquece que todo mundo tem o seu lado primitivo, esse lado mais infantilizado. E essas Sim, reações, essas nuances, elas acontecem porque elas são uma reação a algo, sabe? Se a gente for tentar racionalizar tudo, até mesmo essa reação do querer revidar, não, tipo assim, né? É muito doido. E o que a gente, né? Quando eu li essa frase, e aí eu não vou saber citar, né? Porque, mas enfim, que é o que você leva para análise é o infantil, não necessariamente o infantil do sentido de, ai, que infantil que você é, mas o seu infantil, né? Porque o que que a gente é nada mais do que várias infantis se relacionando, uhum, né? exato. E aí quando você coloca o seu infantil para lidar com o infantil da sua criança, Nossa. é uma coisa muito louca, né? Eu, às vezes, eu fico me olhando de fora, assim, eu tenho muito isso, assim, eu falo, nossa, gente, pessoa meio louca. Mas eu ponho uma câmera aqui que eu fico olhando e eu falo assim, gente, olha isso que eu tô vivendo agora, entendeu? Olha isso, quando eles começaram a escrever, né, assim, e aí eu acompanhando aquilo, e aí na hora eu lembrei de quando eu comecei a escrever e como é que era, né? É muito. Você tem a chance de viver de novo, assim, né? E olhar como é que a outra pessoa tão de perto vivendo, né? É muito louco. E reviver isso, né, é importante falar que parece que é quase que uma catequização, né? Para quem vai escutando aqui o podcast Neurotiquem, eu acho que todos os episódios, em algum momento, o convidado ou a convidada fala, e eu também falo, tem que fazer análise, gente, porque você imagina você revivendo isso sem nenhum Uhum. tipo de elaboração a partir desses conteúdos inconscientes, né? E olha, eu vou te falar, às vezes eu percebo muito isso de pessoas que nunca fizeram, não querem fazer terapia ou análise, tem uma rejeição até de achar, não, mas a minha vida tá tudo bem agora, mas anjo, não é sobre estar tudo bem agora, né? Muitas vezes as pessoas esperam chegar ali no ápice de um negócio mega, assim, mega agudo e difícil de lidar, sendo que é justamente isso que você falou, né? Quando a gente entra na análise, a gente acessa muito da nossa criança, né? Porque o nosso emocional, ele para ali lá atrás, ele não Uhum. continua evoluindo, vamos dizer assim, ele é passível de elaboração, mas muito desse entorno, até desse, ali, daquele carocinho dentro, né, de toda essa estrutura que a gente tem, ela é muito primitiva. Então, você reviver uma situação sem poder ter tido a chance de elaborá-la, faz com que você efetivamente repita padrões, né? E Uhum. traga isso algo que talvez não tenha sido nada bom de vivência que os seus pais fizeram com você e você tá repassando isso adiante. Bom, mas aí é aquilo que você falou, né? Não, vão ter coisas que o Winnicott também dizia, né? Suficientemente bom, então vão ter acertos e vão ter erros. Não tem como você agora premeditar Uhum. os passos que você tá dando que vão ser muito positivos para o futuro do Theo e do Arthur e os outros tantos que vão sucumbir ali num lugar traumático, entende? Mas o quanto que você consegue preservar a sua psique como Sim. mulher, né? E não necessariamente como mulher, mas como mãe, qualquer que seja o gênero, né? Dessa pessoa que é denominada mãe pela criança, mas, cara, é algo tão surreal a gente achar que a gente não pode acessar esse tipo de coisa, sabe? Porque é muito a partir dessa elaboração que dá pra mudar o destino, sabe? Como se, é assim, é a fantástica possibilidade de escrever de novo, talvez pelas mesmas linhas ou em outras linhas, para que daí você possa abrir as possibilidades para esses dois seres, por exemplo, você com esses dois filhos, que tem um Uhum. futuro adiante. Você também tem um futuro adiante, sabe? Só que a proporção é diferente hoje. Sim, né?
e eu tento muito dividir com eles os meus sentimentos, né? Então, por exemplo, no livro tem muito isso, assim, né? Que às vezes acontecia umas coisas durante o dia, eu brigava, ou eu falava uma coisa que eu achava que, nossa, né, fiz merda, errei. E eu assumia isso pra eles, olha, mamãe falou uma coisa que não devia ter falado, às vezes a gente fala mesmo, né? Assim, às vezes a gente fala sem pensar e não é legal, mas acontece. E eles sentiam, sabe? Olha, tudo bem, mãe, tudo bem, né? Assim, tem um episódio que aconteceu, né? Enfim, teve um problema na minha família, bem, bem triste, assim, de um falecimento e tal, e que na hora, né, eu não falei, nem acho que eu tinha que falar, né? Porque era uma coisa muito específica. E eu disse, olha, morreu assim, né? Enfim, e beleza. E depois, meu filho mais velho acabou descobrindo, né? E veio me falar, olha, você mentiu para mim, né? Porque você, ao invés de me contar como foi, você falou porque foi assim. Eu falei, filho, assim, menti, não é legal mentir, né? Mas eu não acho que você estivesse preparado para ouvir isso, né? Eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Talvez agora você ficou sabendo, né, por um acaso. E aí ele me disse, eu te entendo muito, mamãe, mas a verdade é sempre melhor. Então, sempre prefira me contar a verdade, porque para mim é melhor, eu prefiro assim. Eu falei, tá bom, filho, hoje você tem 4 anos a mais do que tinha na época, você pode, né, a gente tá podendo ter esse papo, continuo achando que ainda não é, né, o momento de dividir isso com você, mas tem coisas que são assim, às vezes a gente vai falar de um jeito porque a gente foi pego de espetão e foi o que eu consegui dizer naquela hora, então acontece, isso pode acontecer com você também. Então eu divido muito com eles os meus erros, né, olha, eu errei quando eu fiz isso, falei uma coisa, né, às vezes, sei lá, né, a gente escapa uma expressão que não é legal, né, e você fala, olha, não é legal falar assim, isso não pode mais, explico por quê, né, então eu sou muito honesta nesse sentido, assim, né? Então eu acho que também abre para eles a possibilidade deles poderem falar uma coisa que não foi legal, né? Olha, fiz isso, mas eu não queria ter feito e me arrependo e errei, né? E eu acho que assim a gente vai construindo uma coisa mais de verdade, né? Porque assim, não dá para perder a cabeça com a cabeça presente, né? Assim, não existe. Né? É isso, é tentar racionalizar a emoção. Não existe, não dá. Total, né? Não existe, então não dá para olha, eu ia dizer para você sumir da minha frente, mas isso não é, não, Não, né? Você explode na hora, exato. Não é? Então assim, você perde a cabeça tirando a cabeça fora mesmo, entendeu? E depois você vê o que você faz, né? Enfim, né? Eu tenho trabalhado muito isso. Vai pegando os cacos, né? Depois da explosão, vai pegar. Não, deixa eu pegar aqui rapidinho, deixa eu voltar, deixa eu reconstruir esse negócio. Né? Então, é o espontâneo, né? Exato, exatamente. Né? Às vezes, né, um dia, o Arthur era menor e ele falou assim pra mim, mamãe, você faz transação com o papai? Transação. Aí eu falei, o que você quer dizer? Transação, ué. Eu falei, ué, não sei o que é transação, né? Porque, tipo, o que é transação pra ele? Aí o Theo, é transar, Arthur, transação é de banco. Né? Você vai e você fala, puta, beleza, tem uma resposta? Não tenho, entendeu? Agora talvez, né? E a gente vai, enfim, vai vivendo e vendo como é que é, entendeu? Vivendo e moldando de acordo com o que dá, não é mesmo? Não é? Vem aí, isso é o suficientemente boa, né? Também Exato. falhar, gente, tem que falhar, né? Porque assim, perfeição, né? Como eu te disse, que eu ouvi que eu achei incrível, perfeição é uma coisa do passado, gente. Hoje a gente tem que errar para poder consertar na hora ali, né? Eu escuto tanto isso do analista que me acompanha, eu cito ele, acho que também quase todas as sessões, ele fala, Vitória, o erro ele é tão julgado, sabe? Tipo, errar tá tão sucumbido a algo tão negativo que às vezes o medo de errar faz com que a gente não olhe para as possibilidades, né? E saber que justamente é errando que você remodela, que você refaz, que você repensa, né? Então olha que oportunidade fantástica de talvez seguir por esse caminho, mas remodelando isso, né? E eu acho que é muito que a análise auxilia, né? Até pegando o gancho do que a gente estava falando anteriormente, do poder remodelar aquilo que você viveu como infância, mas já não é mais o mesmo
tempo, não é mais o mesmo céu ensolarado, talvez quando o Theo e Arthur estavam ali brincando no mesmo lugar que você brincou quando era criança, já estava num dia mais nublado, então nunca vai ser a mesma coisa, mas olha a fantástica possibilidade de revisitar isso sem essa importunação e Exato, né? Essa obrigatoriedade dessa perfeição, porque isso não existe, gente, assim, isso fica muito retratado nas redes sociais, mas quanto mais pessoas ficarem retratando isso, né, mais distante a gente fica daquilo que efetivamente faz sentido, que faz a gente crescer e se questionar, sabe? Sim, e durante muito tempo mesmo, no começo, né, quando o Theo nasceu, eu pensava assim, gente, não nasci para ser mãe, eu acho. Assim, acho que eu me enganei, né? Não, por quê? Porque os exemplos que eu tinha eram exemplos de pessoas perfeitas, né? Que, tipo, ninguém dividia os problemas, os perrengues, sabe? Não tinha isso, né? Não tinha isso. E aí você começa a achar que, bom, né, eu sou um ET, porque só eu, é só né? comigo que tá acontecendo, né? E daí você começa a olhar mais de perto, né? E ver que não, né? Todo lugar tá ali. Só que as pessoas elas vão falar do que elas querem, né? E tudo bem também se tem alguém que quer falar só do lado bom. Né? Não estou aqui dizendo, nossa, a maternidade é horrível. Não, eu teria meus 2 filhos do mesmo jeito, assim, igual, não me arrependo. Eu acho que me fez crescer demais, assim. Todo dia eu aprendo. É a maior faculdade que tem é ter um filho, né? Assim, porque você aprende todo dia, né? É isso. E é ótimo, mas não dá para não olhar para o que também é desconfortável, né? Pelo menos eu não consigo. Né? Não consigo. Exatamente. Ana, olha, eu normalmente, quando eu tô prestes a fazer um episódio, eu costumo abrir uma caixinha de perguntas. Agora eu tenho feito mais isso também no perfil do Neurotiquem, mas também no meu pessoal. E é impressionante como a comunidade de mães, assim, todas são muito engajadas, né? Então elas querem muito saber. Eu acho isso muito foda. Eu acho isso, assim, de verdade. São pessoas que estão cada vez mais atentas, né? Gostaria muito, eu espero em algum momento fazer um episódio nessa mesma vibe, mas pensando em paternidade. E eu espero muito que os pais que me seguem também tenham o mesmo nível de engajamento. Mas aí isso daí é uma expectativa minha, Vitória, né? Mas as perguntas que surgiram foram ótimas, mas até por tempo eu acabei selecionando só 2. E aí eu vou trazer aqui para você. A primeira pergunta é: como reencontrar a mulher que fui e sou agora sendo mãe? Olha aí, né? A gente até passou por isso, tá vendo? Então, né, assim, eu acho que é muito particular, óbvio, de cada um, né? Eu acho que cada um vai ter o seu tempo, o seu processo. A necessidade, né, de eu voltar a se olhar como mulher pode vir muito cedo, muito tarde, né? No primeiro filho, o Theo, veio quando eu fui trabalhar para uma marca de lingerie. Olha que coisa, né? Até então, aquela simbólico. coisa. Não é simbólico? E aí eu comecei, era um lugar super feminino, com mulheres fodas, seguras, tinha que criar conceito e coisa mais, porque eu sou publicitária também. E aí eu comecei a olhar para aquilo e falei, nossa, eu não tenho nem um sutiã de renda, eu não tenho, nossa, olha, que legal isso, sabe? E aí eu fui me envolvendo com isso e de repente foi muito natural. Né? Eu mudei meu armário inteiro, eu comecei a me olhar de um outro jeito. Não tem muito, né? Como tudo na vida, né? Não tem essa fórmula. Eu acho que é algo desperta, né? E olha só, o Arthur tem 11 anos e o ano passado eu tenho uma amiga que ela agora faz fotos de mulheres, né? Para resgatar esse olhar, né, de cada uma, né? Que história que você quer contar por você mesma, né? Assim. E eu falei, nossa, eu quero fazer essas fotos. E aí eu fiz e foi maravilhoso, assim, maravilhoso para mim. Foi um resgate de novo, sabe? E olha quanto tempo levou. Isso quer dizer que levou 11 anos para eu querer passar batom? Não, mas teve um processo que passou por eu raspei meu cabelo. Eu fiquei 3 anos careca, né? Por essa coisa de quem que eu sou, além do meu cabelo, né? Porque eu sou uma mulher com cabelo cacheado, sempre gostei do meu cabelo cacheado, né? Sempre foi minha marca, né? Ai, a Ana dos cachos, né? E de repente eu precisei tirar, foi muito simbólico, assim.
né? E hoje eu percebo isso, porque na época eu falei, quero raspar porque eu acho estiloso, né? Mas olha quanta coisa isso possibilitou vir uma outra mulher. Eu precisei tirar o meu cabelo, raspar o meu cabelo, ficar sem cabelo, para eu me ver feminina de dentro para fora. Nossa, até arrepiei aqui. Falando aqui com você que também as fichas vão caindo, né, gente? Quando a gente fala, olha só. A cura pela fala. Né? Nós não estamos aqui fazendo análise, mas, não é? Exato. Então eu precisei tirar todo o meu estereótipo, sabe? E foi uma época que eu comecei a usar brinco, eu comecei a passar, né, batom mais, eu sempre gostei de batom, mas passei a usar roupas mais sóbrias, porque eu queria encontrar a minha beleza, sabe? A beleza minha, e não a beleza do meu cabelo, a beleza da minha maquiagem, a beleza da minha roupa. E aí agora meu cabelo tá crescendo de novo, eu fiz as fotos no ano passado, então foi um resgate. Né? A pessoa que leva uma bíblia para explicar uma pergunta, veja, fala demais, mas, gente, aqui a gente vai... Mas eu adoro, né? gente, aqui os devaneios entre duas psicanalistas. Nossa, gente, é maravilhoso, olha só. E foi isso, então eu acho que o chamado vai vir, né? Ou não também, né? Levou 11 anos para eu, foi um processo, né? Assim, eu passei 3 anos me despindo de tudo, né? Para eu poder ser a mãe que eu sou, a mulher que eu sou, a profissional que eu sou, e do jeito que dá para ser, né? Porque assim, exatamente, não dá para ser tudo. E putz, isso às vezes pode doer, né? Da gente escutar, não vai dar conta de tudo. Você não vai tirar nota 10 em tudo que você estiver fazendo. Não, e vai restar, né? Algo resta sempre. Na psicanálise lacaniana, né? O resto, ele importa. Né, o resto também significa. Me parece que até o resto, o que fica, é o que realmente importa, sabe? Então, tipo, depois que tira tudo... É o que cai, né? O que resta disso tudo, né? Nossa, olha... Olha, foi profundo agora, né? Olha, profundo. E vamos para a última pergunta, que é: como não se sentir culpada fazendo coisas por você? Ai, meu Deus. Gente, se vocês descobrirem, me conta, por favor. Mas, eu acho que a técnica da meditação, que eu também tive aqui, né, veio uma coisa agora, eu acho que, assim, o que vale a pena, né, qual culpa que... Né, porque, gente, assim, né, vamos combinar que ela vai existir, não dá pra zerar a culpa, né, não dá. Qual é a culpa que fala mais alto, para você poder levar isso na análise e falar? Né, até esvaziar ou não sei. Tem culpa que não, né, deixa ela passar, é um pensamento que vai passar. Essa aqui, olha lá, a culpa, dá tchau. Tchau, culpa, essa não é minha mais, olha só, entendeu? É isso, né? Agora, tem culpa que bate, que fica, e por que essa culpa, tentar entender, né, por que essa culpa tá aí, que desejo que se realizou pra ela aparecer, né, olha só. Ai, eu adoro quando aparece desejo, gente, o desejo às vezes é difícil de aparecer na análise, mas quando aparece, olha, é o balacobaco. Sim, né, porque ele tá tão soterrado, né, tão soterrado. Super. Sabe, eu pensei em 2 coisas que eu falo normalmente pro paciente, que é, eu faço essa comparação com o medo, né? Cara, se o medo tá te travando tanto, ao invés do medo tirar foto, por que você não chama o medo pra tirar foto com você? Abraça ele, chama ele pra perto, traga como aliado, né? Então, fazendo aqui a licença poética do que eu mesmo falo, chama a culpa pra vir pousar pra essa foto com você e fala, querida, qual é a sua, irmã? Qual é que é a sua? Bora papear, bora conversar e ver qual é que é. Maravilhoso, Porque é isso que você falou. Eu acho que tem culpas negociáveis, então são essas que vão passar voando. Então, assim, gente, eu tô negociando com você, querida, que você vai passar bem longe de mim. Mas tem aquelas que são inegociáveis, que precisam ser abraçadas e levadas para análise e serem ditas, né? E tem uma coisa que você falou agora que me lembrou de 2 coisas, né? A Associação Livre, que maravilhosa, não é? Essa nossa amiga. Ai, eu adoro! Que é assim, né? Quando você chega perto, né, de uma coisa, por exemplo, tem um livro que agora, óbvio, eu não vou levar o nome, dos meninos que eu lia muito para eles, que a criança tinha medo do lobo, né? E aí, na história, você ficava repetindo lobo, 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 que lobo virava bolo, né? Isso tem muito, né? De você repetir a palavra, repete, 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 e a palavra ganha um outro significado, né? Você pega um significante e transforma ele em outra coisa, né? Pela repetição. Quantas palavras eu fazia muito isso, e aí olha aí o infantil de novo, né? Quando eu era criança, eu pegava uma palavra, às vezes eu ia escrever a palavra, sei lá, medo. Aí eu ficava medo, medo,
tinha uma hora que ela perdia o significado medo e ela virava outra coisa. Mas isso é muito interessante, né? Você pegar e você falar, que a palavra ela vira outra coisa, né? E esse livro que tem esse texto do lobo virando bolo é maravilhoso, né? Porque é você poder chegar perto do medo, né? Teve uma época que o Theo tinha muito medo, e ele, né, foi fazer análise e a gente começou, vamos desenhar esse medo. Que cara que ele tem? Que cor que é? Olha, vamos. Ajudou muito, porque ele passou a desenhar o medo, né? Até que ele falou, nossa, mas eu desenhei uma coisa que na verdade meu medo é de outra coisa. Olha só. Né? E ele pôde falar, né? A gente mora numa rua que tem um monte de loja e ele tinha medo de manequim. Olha isso. Ai, pecadinho. Ele tinha medo do manequim entrar em casa, entendeu? Mas ele desenhava monstros. Gente. Enfim, talvez se a gente chegar tão perto da culpa, né, a gente vai ver o que vai estar por trás dela. Né? Não sei, pode ser uma a gente tem que ir tentando, gente. Sabe que vai estar perto da culpa? Uma palavrinha de 3 letras. Mãe. Bem pertinho, ó, com ela no colo, ó. Isso, ninando. Gente, não vamos ser uma mãe suficientemente boa pra culpa, vamos ser bem má. É isso. Vamos acabar com ela, entendeu? Não ser o seio mal pra essa mãe. É isso. Pra essa mãe não. Olha o ato falho. Olha lá. Nossa, gente. Essa eu vou abraçar e levar pra minha análise agora. Muito bom. Ana, olha, sem palavras para esse bate-papo super leve, super gostoso. Olha, vou até já deixar aqui o convite já feito para um próximo episódio pra gente poder falar sobre xiste, falar sobre humor. Nossa, sim, maravilhoso. O Freud escreveu, né? Tem textos fantásticos do Freud falando sobre isso, então acho que dá muito pano pra manga pra gente falar num próximo encontro. Ai, eu vou amar. Mas queria, assim, muito te agradecer pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. E, cara, foi uma delícia. Obrigadão, viu? Ai, mas foi muito gostoso, muito. Quero mais mesmo. Olha lá, né? Quer sempre mais, tá vendo? Tem que faltar pra desejar. Exatamente. Encerramos esse episódio assim. Não é verdade? Exatamente. Ana, muito obrigada e beijo grande pra você. Você também. Brigadão, amei. Cosmódromo Estúdio.